O que a gente fez foi ontem, a ideia central era economia da cultura e política cultural. Hoje a ideia central é profissionalização da gestão, profissionalização de relatórios, enfim, todo o funcionamento, e justamente a mesa vai trazer alguns cases e também algumas orientações nesse sentido. Mas o grupo 1 ficou com o tema Dançando em Números, né? Nós tínhamos 10 pessoas no grupo: Michele Torres do Rio, Natasha Mello, Márcia Bernardes, Rick Góes, Gilberlândia, Vera Bicalho, Sasha, Lúcia Matos, Jaqueline de Castro, Ricardo Marinelli, Laiane do Piauí, Leonel Pum. Né? Os relatores do SEBRAE foi o Oswaldo Ramalho e eu, por conta do panorama. A metodologia utilizada foi proposta pelo relator Oswaldo 3 provocações iniciais como forma de começar a conversa. Né? As 3 provocações. A primeira: que tipo de números devemos produzir para ganhar legitimidade para a economia da dança? A segunda: que dificuldades enfrentaremos para chegar a esses números? E a terceira: quem seriam os responsáveis pelas soluções que podem minimizar essas dificuldades? No grupo da gente, apesar do tema ser dançando com números, a que menos se chegou foram números concretos. Né? O ponto comum da discussão, o ponto principal da discussão foi exatamente a dificuldade de chegar a esse número, mas ao longo das discussões tem alguns pontos a destacar e tem algumas questões que foram levantadas pelo próprio grupo que eu acho que é o que de mais relevante a discussão apontou, porque eu acho que isso deve ser comum a todos os grupos. Então, alguns pontos que surgiram na discussão: a necessidade de uma maior circulação de informações, a importância da mobilização na área da dança, que já garantiu muitas conquistas, dentre elas espaços na gestão pública, recursos, leis, editais, enfim. Os aspectos negativos da informalidade, a atuação ainda pequena de pessoas que atuem como produtores culturais qualificados. Isso faz com que, na maioria das vezes, o artista tenha que assumir essa função. A necessidade de definir novos parâmetros de onde partirmos para estruturarmos essas discussões. Esse foi o tema principal da discussão. Né? E algumas questões, algumas perguntas foram sendo feitas pelo grupo ao longo da discussão. Dentre elas, de que dança estamos falando, de que números estamos necessitando, como medir os processos, até onde a informalidade não está começando a nos prejudicar, o que é o mercado, como trabalhar com a diversidade, como achar uma alternativa para a autossustentabilidade e o que é ser autossustentável, que estratégias precisamos criar para que a iniciativa privada tenha um novo olhar para a singularidade da dança e como transformar público em mercado. Foram algumas questões a partir das quais a conversa do grupo 1 se girou. Né? E uma questão que ficou passível para os outros dias de discussão, que a gente acha que vai permear todas as discussões, exatamente a necessidade dessa mudança de paradigma na nossa forma de pensar, que faz com que, ao pensar em ter soluções, encontrar soluções num seminário como esse, a gente já esteja pensando com uma lógica do mercado ao qual a gente tenta escapar. Né? Então, como redefinir isso no nosso pensamento para que a gente também não almeje resultados de uma forma tão pronta e já não esteja incorrendo numa lógica que é exatamente da qual a gente quer escapar. Né? Acho que é isso. Obrigado, Andréa. Então, o grupo de trabalho era quem nos representa, então estavam presentes. Está funcionando? Está escutando? Tá, o grupo de trabalho quem nos representa, estavam presentes a Isabel Ferreira, o Marcos Moraes, a Jussiane, o Edu Bonito, a Carmen Valdez, Luísa Mourinho, Rogério Gimba, que era o relator do SEBRAE, e eu, Elizabeth, relatora do Panorama. Então a gente começou insistindo numa questão de quem somos nós, quem é esse nós que quer ser representado. E essa discussão se prolongou, né, durante algum tempo. E a gente, então, mas a gente consegue olhar para uma comunidade de artistas, consegue
vislumbrar essa comunidade de artistas que estão ligados por interesses e objetivos comuns, mais do que por funções específicas. A gente começou a falar que dentro desse nós existem dançarinos, coreógrafos, produtores, técnicos, críticos, mas que a gente transita muito entre essas funções, e então não se trata de eleger representantes para cada função, mas sim de agrupar objetivos e interesses comuns. E, enfim, todos esses interesses estão relacionados à dança. E daí, de novo, o que é dança, né? De que dança que a gente está falando, porque embaixo desse guarda-chuva cabe muita coisa. E daí a gente, né, depois de muito conversar, chegou à conclusão de que a gente estava olhando para essa dança da nossa perspectiva, que é a única forma que a gente pode olhar para ela, com os nossos padrões, enfim, as nossas referências. E que nessa perspectiva a gente está falando de uma dança contemporânea, e que de um entendimento que, ainda que seja difícil de nomear, ele é específico, e sendo específico ele é ainda plural e diverso, mas a gente enxerga aí um campo, a gente se reconhece dentro desse campo e nós somos reconhecidos como parte dele, através de jornais, críticas, através da curadoria de festivais, de pesquisas acadêmicas, dos editais específicos, de tudo isso. Então tá, então quem somos nós, esse nós que se quer representar, qual dança, de que dança a gente está falando, e depois por que eu, profissional deste campo, entendo que eu preciso ser representado. E daí a gente falou em duas esferas de representação, as locais específicas e uma mais geral, nacional e internacional, e de frentes de representação que seriam, sei lá, grandes temas como questões trabalhistas, políticas no sentido amplo e autorais ou de propriedade intelectual. Enfim, daí olhando para essas necessidades de representação nesses campos, a gente falou um pouco sobre as experiências de representação que a gente conhece. E então a gente falou de experiências que foram o que são, que ainda, né, estão vigorando aí, que são institucionalizadas, como associações, fóruns, conselhos, e as não institucionalizadas, que são grupos coletivos ou mobilizações permanentes ou temporárias, mas que não se estruturaram como uma instituição, né? Então a gente tem esses dois tipos de experiência. Enfim, feito este primeiro mapeamento, a gente tiveram alguns encaminhamentos, que é uma ideia de investigar mais profundamente, mapear e estudar essas experiências de organizações representativas que foram bem-sucedidas ou foram mal-sucedidas, procurando entender as vantagens e desvantagens, os pontos positivos e negativos em cada estrutura, para daí procurar propor uma estrutura que seja eficaz e que nos represente de uma forma mais ampla. Daí a gente falou no nível, né, nacional e internacional. E a gente falou de duas experiências grandes, que foram o Fórum Nacional de Dança e o Conselho Nacional de Dança, e na possibilidade de revitalizar uma dessas estruturas. Daí a gente falou que talvez a mais apropriada fosse o Fórum, ou enfim, de estudar essa possibilidade de revitalizar uma estrutura, de se aproveitar do que já existe, ao invés de criar uma nova. Então, de se debruçar sobre isso e investigar, né, o que deu certo, o que não deu, e investir nisso. E depois a gente falou que para que as nossas questões, problemas, urgências sejam resolvidas, para que a gente possa executar, fazer valer uma política cultural clara, né? A gente entende que a gente entendeu a partir de um certo momento na discussão que era esse o objetivo de uma representação, né? De fazer valer uma política cultural. Precisamos nos organizar de forma mais clara, mapear objetivos, vislumbrar resultados, determinando ações para alcançar esses resultados, delimitar etapas, prazos, indicar responsáveis, coordenadores, etc. Aqui eu faço um parênteses que foi super importante a presença do Rogério Gimba, lá do Sebrae, porque ele ficava batendo nessa tecla. Então tem que indicar resultados, né, estipular prazos, indicar responsáveis, coordenadores e organizar essa coisa para que ela funcione, porque discutir, assim, a gente faz sempre, né? Então, enfim. E daí a gente acabou falando em convocar as pessoas para a mobilização em torno de uma estrutura representativa, em torno dessa ideia de estrutura representativa ampla e de fazer funcionar essa estrutura com eficácia, com continuidade.
E como proposta final, a gente falou na possibilidade de utilizar a estrutura do panorama para dar andamento a essa discussão e concretizar, levantar ou reerguer alguma estrutura que a gente entenda que pode nos servir, né, para essa representação. E, enfim, de talvez pensar no encontro para o próximo panorama, para algum momento futuro. Obrigado.